É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, é uma honra, uma alegria estar aqui para falar um pouco da Palavra de Deus. Nós conversarmos um pouco, falarmos um pouco, ensinarmos um pouco, exortarmos um pouco, trazer aquilo que é de Deus para o povo, não é verdade? Os dias têm ficado frios, né? Tá chovendo bastante aqui. Mas eu espero, peço a Deus que a chuva não atrapalhe o som, porque quando é chuva muito forte, vocês sabem, a transmissão fica ruim, o som fica ruim. Então eu peço a Deus que possa dar tudo bem, não é verdade? Bom, irmãos, como vocês viram o título ali, hoje eu quero começar um assunto. Eu estudando aqui, já tenho estudado já há mais de uma semana, muitas horas mesmo. E eu até agora não vi ninguém falar sobre esses assuntos, pelo menos dentro da mensagem, assim, desde que eu me batizei. Não para dizer, o Thiago está sendo o primeiro a falar sobre esse assunto, porque ele sabe mais, ou porque ele quer chamar atenção. Não, isso aí é para se aparecer, isso aí é para se mostrar, como tem uns que fazem para mostrar que eles foram lá e fizeram isso. Não, apenas é um assunto que me chamou a atenção e eu gostaria de dividir com vocês sobre isso. Porque eu vejo que tem muita confusão, muita
mal entendido sobre esses assuntos. Então eu quero começar hoje a falar um assunto com vocês que é sobre a lei de Deus. O que consiste a lei de Deus? Qual é a divisão das leis e o que foi abolido com a graça? Qual parte da lei que deixou de valer, qual a parte da lei que não deixou de valer e que nós ainda temos que guardar ou não? Então tudo isso, irmãos, eu quero começar hoje com vocês. Hoje nós estamos dando início então à primeira parte sobre lei. E então eu quero chamar a atenção de vocês para esse assunto. Nós vamos devagar, é um assunto pesado. Não é pesado no sentido de difícil de entender, pelo contrário, é muito fácil. Mas é bastante, muito conteúdo. Eu tentei simplificar ao máximo. Não é verdade? Eu estou passando tudo aqui, minhas notas aqui, o que eu já terminei para mim, tentando mostrar, fazer gráficos, pegar as mensagens do profeta, o que o irmão Brana quis dizer. Porque uma coisa que a gente tem em mente, o irmão Brana nunca saiu da Bíblia. Foi extremamente escriturístico. Então, irmãos, eu quero começar hoje esse assunto. Quero ver se eu faço mais de uma semana, pelo menos agora, até terminar esse assunto, que é um assunto que tem várias partes. E hoje eu quero dar o início, então, a essa primeira parte. Amém? Então eu convido vocês para nós lermos a palavra de Deus, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 44 e 45, que diz assim: Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, também diz assim. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. O fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor nosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, Pai eterno, Pai bendito, santo, misericordioso, Deus eterno, Deus imutável, grande Jesus Cristo, autor de toda a criação. Nós estamos aqui, Senhor, para falar mais uma vez da Tua palavra, Pai. Para conversar um pouco, esclarecer dúvidas, mas só Tu pode abrir o nosso entendimento. Eu peço mais uma vez em nome de Jesus Cristo, Pai, a Tua sabedoria, o Teu entendimento, Senhor. Abra o nosso coração, Pai. Vem abrir a Tua palavra para nós. Tira a incredulidade, tira a fé de nós, Pai. Que essas pessoas que vão ouvir possam entender, compreender, Pai. Porque nós estamos indo embora, Senhor. E nós queremos Te conhecer, conhecer o Teu caráter, conhecer os Teus gostos, Pai. Eu Te peço, não deixe dar problema na transmissão. Segura um pouco a chuva, Pai, que não possa afetar aqui o som, Pai. Eu Te peço, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, para honra e glória do Teu precioso nome, me ajuda, por favor, me ajuda a transmitir aquilo, Senhor, que é de essencial, que é de importância. E aquilo que não for importante, que o Senhor possa deixar de lado. Em nome de Jesus Cristo eu peço, por favor. Amém. Amém, Deus. Bom, irmãos, como vocês viram aqui em Deuteronômio 4, 44, diz que esta, pois, é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São os testemunhos, os estatutos e os juízos. Nós vemos em várias partes do Velho Testamento falando de estatutos, juízos, mandamentos, preceitos, testemunhos, mandamentos. Mas você sabe a diferença deles? Tu, irmão que está me ouvindo, tu consegue diferenciar o que é um, o que é outro? Como surgiu a lei de Deus? Veio por onde? As pessoas guardavam a lei? Então que tipo de lei? Ah, mas a lei foi abolida hoje, Tiago, com a graça. Sim. Mas qual parte da lei é que foi abolida? Qual parte ainda nós, como crentes, hoje observamos que é parte de Deus? Essas coisas ninguém explica. Aí faz uma confusão. Nós olhamos o resultado dentro das igrejas hoje. Estamos quebrando os concertos, quebrando vários concertos de todos os sentidos, por não saber diferenciar uma coisa de outra.
Então, irmãos, eu quero dar início hoje. A primeira parte eu quero começar a falar sobre mandamentos. O que são os mandamentos e exemplos de alguns mandamentos. Amém? Então, irmãos, na Bíblia, vou achar aqui. Na Bíblia, eu quero começar com isso aqui. Nós sabemos que a lei foi dada por Moisés, em Êxodo 19, quando começou os 10 mandamentos ali, Deus mandou nas placas de pedra que enviasse ao povo. Mas, presta atenção no que eu vou dizer. Vamos começar com o patriarca Abraão. Tá bom? O patriarca Abraão. E vamos ver a natureza da vida de Abraão com os filhos de Israel até Jesus Cristo. Que diz assim. Em Gênesis 26, irmãos, capítulo 26, versículo 5, diz assim, ó. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão guardou 4 coisas. Mandado, preceitos, estatutos e as leis. Qual a diferença entre cada um? Vamos tentar explicar resumidamente, porque eu vou entrar em cada parte e explicar detalhadamente. Então aqui vai ser apenas um resumo do resumo, tá bom? Vamos lá. Abraão guardou. O que são os mandatos? Mandado ou ordens, tem versões da Bíblia que diz ordens. Então Deus está dizendo, porque Abraão guardou as minhas ordens. Exemplo, Gênesis 17, quando Deus disse para Abraão, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Outro exemplo, sai da tua terra, da tua parentela. Peregrina em Gerar, peregrina onde eu te mostrar. Sacrifica animais, faz sacrifícios. Sacrifica teu filho, mata teu filho. Isso é mandado, isso é ordem. Eu te ordeno que faz isso, isso, isso. Sobe, para lá sobe. Abraão desce, desce. Abraão casa com tal mulher, Abraão casa. Você vê que Deus está elogiando, dizendo, Abraão guardou o meu mandado. Isso é mandado, mandado ou ordens. Foi que Abraão guardou. Abraão era obediente. Preceitos. Também, às vezes na Bíblia aparece observância. Preceitos ou observâncias. O que são preceitos, irmãos? São regras, normas que valem como leis. Não é lei, mas vale como regra para se conduzir, para andar. Por exemplo, um dos preceitos de Deus, que Deus dizendo que Abraão guardou, era não andar nos costumes dos povos. São costumes. Não tem uma lei. Mas, como regra, certos povos têm esses preceitos, têm certos costumes, esses hábitos. Então Deus ensinou para Abraão certos preceitos dele. E Abraão guardou. Então, por exemplo, não andar nos costumes dos povos são preceitos. Vamos continuar aqui. Estatutos. Nós temos o exemplo, por exemplo, em Gênesis 15, 9 ao 10. Por exemplo aqui, sacrifícios de animais. Veja que quando Deus falava para Abraão assim, Abraão, sacrifica tal animal. Ele era um mandado, era uma ordem. Agora, como sacrificar o animal? Tinha um estatuto. E o estatuto diz como deve ser feito. O exemplo ali, tu pode olhar em Gênesis 15, quando Abraão fez o sacrifício daqueles animais limpos, as novilhas, os carneiros, as ovelhas e os pássaros, que ele partiu ao meio. Aí diz ali que as aves ele não partiu. Então, ou seja, tinha uma ordenança, tinha uma forma de como fazer o sacrifício. E isso é um estatuto de Deus, um exemplo de um estatuto. Amém? Ele não podia sacrificar de qualquer jeito, ele não podia fazer os altares de qualquer jeito. Tá entendendo? Tinha todo um ritual. Isso são os estatutos. Vamos continuar aqui. E aqui então, por último, as leis. O que são as leis? Nada mais que os mandamentos também. Por exemplo, Êxodo Gênesis 17, 10, quando Deus falou para Abraão, Abraão, todo macho será circuncidado. Ponto. É uma lei. Todo macho será circuncidado. É um mandamento. E ali foi indo até Moisés, por 500 anos. Todo macho seria circuncidado. Agora, como ser circuncidado? Usa tal material, tal dia, tal hora, tal lugar. Quem faria isso? Aí é os estatutos. Tá entendendo? O mandamento é circuncida todo macho. Como fazer a circuncisão? Aí é um estatuto.
Tem um ritual, tem uma cerimônia, tem regras. Está entendendo a diferença? A ordem era, o mandamento era, circuncida todo macho. Tal dia, tal hora, tal ferramenta, como fazer, os procedimentos são os estatutos. Está entendendo? Vamos continuar lendo aqui. Outro exemplo, Gênesis 13:13. Não andar nos costumes dos homens de Sodoma. Quando mostra lá, quando falando para o seu parente Ló, por exemplo, né, os costumes, deixa eu ver se eu acho aqui. Gênesis 13, versículo 13. Quando Abraão volta ao Egito, Abraão e Ló separam-se. Veja, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ou seja, eram pecadores. Não viviam nos mandamentos de Deus. Não guardavam os mandamentos de Deus, eles pecavam. Está entendendo? Então, Abraão guardou o mandado, as ordens. Deus dizia faz, ele faz. Não faz, não faz. Sobe e desce. Abraão fazia tudo isso. Os preceitos, os costumes, os hábitos. Não andar, por exemplo, nos costumes dos povos, andar nesse costume. Não fazer, porque era como se conduzir diante do povo da terra. Preceitos ou observâncias, né? Estatutos são os rituais, as cerimônias, sacrifícios, como fazer as ordens de Deus. E os mandamentos era aquilo que deveria ser guardado, aquilo que deveria ser feito. E Deus disse que Abraão guardou sua palavra e guardou isso. Guardou as ordens, os estatutos, os preceitos e as leis. E isso foi passado para o povo de Israel, que passou para Isaac, que ensinou para Jacó, que ensinou para José e os 12 filhos, que depois, por 500 anos, quando eles estavam no Egito, depois com Moisés, Deus libertou eles e deu as leis. Só que Deus deu as leis, as mesmas que Abraão guardou. Está entendendo o que eu quero dizer? Como é que Abraão conseguiu guardar a lei de Deus? Tudo isso, a palavra de Deus, se a lei, como diz, só veio na época de Moisés. Tá, mas aí a gente começa a entender devagar aqui. O que é que Deus trouxe 500 anos mais tarde? Porque naturalmente por 500 anos, os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, vieram guardando tudo isso sem ter uma lei dada por Moisés, escrita. Como eles conseguiram guardar tudo isso? Onde é que estava escrita essas leis? Que foi passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Vamos continuar lendo aqui. Então, irmãos, tu já começa a entender que antes de Moisés, 500 anos antes, os homens já conheciam a lei. E vou mais ainda, mais longe. Antes de Abraão, Noé, já conhecia o caminho de Deus, as leis de Deus. Vou mais longe ainda, Enoque, já conhecia os caminhos de Deus. Vou mais ainda, Adão conhecia os caminhos de Deus. Mas eles não tinham a lei de Moisés. Mas então o que Moisés trouxe para o povo? Tudo isso nós vamos ver a partir de hoje dessa transmissão. E o que foi abolido então? Será que foi abolido tudo aquilo que Deus trouxe para Adão, que passou para Enoque, que passou para Noé, que são os verdadeiros filhos de Deus, que depois Deus chama Abraão da terra dos caldeus, lá de Babilônia, da Torre de Babel, quando já estava toda a idolatria instituída, tudo? Será que Abraão, ele sabia de tudo isso? Ou Deus teve que ensinar ele? Quando Deus disse, Abraão, sai da tua parentela e me segue. O que Deus quis dizer com Abraão? Me segue, anda no meu caminho. Isso mostra, irmãos, que Abraão, como eu e tu, quando a gente se converte, Abraão teve que aprender o caminho do Senhor. Os mandamentos, os estatutos, os preceitos, as ordens, tudo. Deus teve que ensinar ele. Para deixar os costumes da velha terra, o velho homem, e andar como um filho de Deus. Claro que ele tinha semente dentro, nós sabemos disso. Mas ele teve que aprender, deixar os velhos costumes, as velhas tradições, os velhos ensinamentos, e aprender tudo com Deus. Deus ensinou tudo para ele. Ah, Tiago, eu não acredito. Então vamos ler aqui. Veja, que os homens já conheciam a lei de Deus, irmãos, antes de Moisés. Deus falando aqui de Abraão, olha só, olha o elogio que Deus dá, Elohim dando de Abraão. Em Gênesis 18, capítulo 18, versículo 19. Porque eu tenho conhecido, quando ali Elohim visita Abraão, né? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar, olha o que Deus está falando de Abraão,
que Abraão há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. O caminho do Senhor, Abraão teve que aprender o caminho do Senhor. E Abraão ensinou para os seus filhos. Veja o que Deus está dizendo, já vi que tu vai ensinar. Para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor, Jeová, faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, irmãos, tu observa aqui que Deus está dizendo que Abraão, tudo que ele aprendeu, ele vai ensinar, eu vi, ele vai ensinar para os seus descendentes. Vai ensinar o quê? Minhas leis, as minhas ordens, os meus estatutos, né? Os meus preceitos. O povo de Israel, né? Os descendentes, viveriam aquela palavra. Por que então teve que vir? Volto a dizer, 500 anos depois Moisés trazer uma lei. Será que Moisés trouxe algo diferente do que eles já aprenderam? Que essa educação que vinha dentro de casa? Que os pais passaram para os filhos? Para temer o Senhor e reconhecer Jeová como único Deus? Vamos continuar lendo aqui. Em Gênesis 34, 31, tu pode ler lá, irmão, aí, pode parar essa transmissão e pegar tua Bíblia e ler. Quando fala que Diná é deflorada, em Gênesis 34, aí tu vai dizer assim, mas Tiago, ali quando os irmãos, né, Rubem, Simeão e Levi, eles se vingam daquele ato que eles defloraram a irmã deles, depois quiseram casar, eu não lembro aquele povo ali que era... esqueci agora aquele povo ali, e depois eles queriam casar, aí os filhos se vingam, se não, e pede para circuncidar eles, depois aproveitam da fraqueza deles e vão lá e matam todo aquele povo, né? E Jacó ficou bravo, mas o que Jacó está dizendo aqui no versículo 30? Vamos ler aqui o 31 só, na verdade. Veja que eles disseram assim, ó, não, porque depois o que acontece? Ele pediu em casamento, depois dele tirar a virgindade dela, deflorar ela, ele foi lá e pediu para casar. Aquilo cheirou mal aos filhos de Jacó, de Israel, mas Jacó ficou bravo pelo que eles fizeram, se vingaram. Não era para eles se vingar. Porque Jacó sabia do estatuto de Deus, que Deus disse, é minha vingança, não é para te se vingar, eu me vingarei. E Jacó queria guardou esses mandamentos, mas os filhos dele se deixaram, pela emoção, passar por cima desse mandamento. Deus não quer que a gente se vingue. Como nós temos até hoje, minha vingança, não é para o Filho de Deus se vingar. O dia que Deus disser para nós vingar, nós vingaremos. Mas é dele a vingança. É o dia, é a hora, é o jeito dele. E eles quiseram fazer vingança. Veja, eles foram desobedientes ao caminho de Deus, mas Jacó guardou. Aí o que eles disseram no versículo 31? E eles disseram, não é assim. Faria, pois ele, a nossa irmã como uma prostituta? Ele quem? Eu estou tentando achar o nome aqui. Siquém? Né? Era aquele povo de... O pai dele era Emor, né? O Siquém era o nome dele, aquele povo ali, que ele estava habitando, peregrinando. E Siquém violentou Diná. Aí daí os filhos de Jacó, né, os filhos de Israel, disseram, não, a nossa irmã vai se passar por uma prostituta? A nossa irmã vai se passar por uma fornicária? Não. Aí foram lá e mataram ele, né, mataram todo aquele povo. Eu quero que você me responda com sinceridade. Quem ensinou para eles que aquilo era prostituição? Que ela se entregar ou ter relação sexual antes do casamento, diante de Deus é considerado prostituição ou fornicação. Se a lei só veio 500 anos depois. Eles já tinham esse entendimento. Que Abraão deixou. Que Deus ensinou. Tá entendendo, irmãos? Eles guardaram a lei no coração e sabiam o que era a lei de Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus permite e o que Deus não permite. Vejam que eles já tinham entendimento de prostituição 500 anos antes de Deus da lei escrita. Porque Abraão guardou os caminhos e ensinou para os seus filhos. E hoje nós temos tudo e não sabemos o que é isso. Falamos que estão indo para o arrebatamento, o final de todas as coisas, e a gente ainda não sabe o que é prostituição ou fornicação bíblica. Mas eles, sem a lei escrita, já sabiam. Que vergonha, não é?
Que vergonha. Mas vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Eu quero que tu reflita sobre isso. Quem veio primeiro? O entendimento do Deus ou uma lei escrita? Agora nós vamos começar realmente no nosso assunto aqui. Eu queria que vocês entendessem a parte de Abraão. Que Abraão guardou tudo isso, que Abraão andou nos caminhos e depois ensinou para os seus filhos. Até no tempo de Moisés, 500 anos depois, mais de 500 anos, eles guardaram tudo isso. Em Deuteronômio 44, 45, que a gente leu, e Deuteronômio 6, tu vê que Deus está falando ali. Esta é a lei que Moisés propôs. Os testemunhos, os estatutos e os juízos. Falando aqui, lei, testemunhos, estatutos e juízos. Geralmente tu vai ver mais escrito isso. Testemunhos, estatutos e juízos. Já em Deuteronômio 6, tu vê falando, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar. Mandou o quê? Mandamentos, estatutos e juízos. Ali fala de testemunho também. Tá bom? Então, Deus mandou. Agora, eu pergunto para ti de novo, irmão. Tu sabe a diferença de tudo isso? De mandamento, estatuto, juízo, testemunho, preceito. Tudo isso envolve a lei de Deus. Vamos ver aqui. É por isso que eu estou indo bem devagar, tá bom? A lei de Deus, também no hebraico que diz que é o Torá, né? No hebraico Torá, existem 4 tipos de natureza de lei. Eu quero que tu observe aqui. Tá? Andando, estudando, vendo meus dicionários, meus livros, tudo aqui, procurando na internet alguns conceitos bíblicos. E todos os rabinos também chegam à mesma conclusão que nós chegamos, que a gente chega. A lei de Deus, o Torá, a lei, a grande lei, L-E-I para nós, a lei. Dentro dessa lei existem 4 naturezas de lei. 4 tipos de lei, de naturezas, que são as leis morais ou ética, lei moral ou ética, a lei civil, lei de saúde e lei cerimonial. Lei moral ou ética, lei civil, lei de saúde e lei cerimonial. 4 naturezas de lei. Dentro dessas 4 naturezas de lei, deixa um pouquinho que deu uma trancada aqui. Opa, o que deu aqui? Voltou. Só deu uma trancada um pouco aqui, irmãos. Eu não estou entendendo por que... Só um pouquinho aqui. De novo. Ué. Só um pouquinho, irmãos, que deu um... Tá bom, voltou. Dentro das 4 naturezas da lei que a gente viu ali, irmãos, essas 4 naturezas de lei, elas estão divididas em 5 categorias dentro da lei. Tudo aquilo está distribuído, aquelas 4 tipos, aquelas 4 naturezas, dentro de 5 categorias dentro da lei, dentro do Torá. Conseguem compreender? Lei civil, lei moral, lei de saúde, lei de... que a gente leu ali? Saúde, lei civil, lei de saúde, lei de cerimônia e as leis morais, em 5 categorias dentro da lei. A lei de Deus se divide, pega aquelas 4 leis e coloca em 5 categorias, que são os mandamentos, os estatutos, os preceitos, os testemunhos e os juízos. Guarda bem isso. Os mandamentos, os estatutos, os preceitos, os testemunhos
e o juízo. Dentro dessas 5 categorias estão contidas aquelas 4 naturezas. As leis morais, ou ética, lei civil, lei de cerimonial e a lei de saúde. Deu para entender aí por enquanto? Mandamentos, estatutos, preceitos, testemunhos e juízos. Hoje nós vamos falar de mandamentos, que é a parte da lei. Está dentro da lei de Deus. Quando Deus deu a lei para Moisés, ele deu tudo isso. Mandamentos, estatutos, preceitos, testemunhos e juízos. Isso 5 Moisés deu. Mas nós já vimos que antes de vir isso aqui, Abraão e sua família já guardavam tudo isso. Eles guardaram no coração. Noé guardou no coração. Enoque guardou no coração. Decorrer a partir de hoje, nós vamos ter muito entendimento de muita coisa. Aí vocês tragam para a nossa realidade hoje. Aliás, irmãos, eu queria falar assim para vocês que vocês podem participar, tem o chat ali, botem nos comentários a partir de hoje aquilo que vocês têm mais entendimento. Ajuda nós a entender, a melhorar, a crescer. O que vocês vê hoje, no caso, vamos falar sobre mandamento. O que vocês vê como mandamento, o que é, o que não é. Vou pegar alguns exemplos aqui, tá? Além dos 10 mandamentos. E vamos ajudar um ao outro. Apenas não faça comentários maldosos. Né? Se você não gosta, você é livre para botar o dedinho para cima ou botar o dedinho para baixo. Eu vou saber. Aliás, não tá dando porque eu tô falando. Eu sempre vejo como para cima ou para baixo é pelo que está sendo transmitido, não pela pessoa. Tu entende? Porque, por exemplo, eu não gosto de muitos pregadores e pastores. Eu não vou entrar no site deles lá, na transmissão deles, e fazer isso aqui e dizer que eu não gosto, fazer um comentário maldoso. Como diz o irmão Brana, se tu não gosta do padre, não vá na missa. Então, se as pessoas não estão gostando dessa transmissão, desse assunto, não olhe, simplesmente não olhe. Amém? Mas você participe, faça comentários ali que ajuda, me ajuda os irmãos. Vamos nos ajudar. Eu acho que esse assunto que eu vou transmitir hoje, começar, é um assunto que eu, na minha opinião, eu considero como um assunto mais de debate. Não bate-boca, debate. Ter mais pessoas junto, ministros, irmãos, mais pessoas para a gente conversar, interagir. Eu acho que é abrir muito mais o entendimento de muitos, e nosso entendimento, que é um assunto de debate. Como não dá para fazer isso, então estamos aqui resumindo um pouco daquilo que Deus tem dado. Amém? Bom, seguindo aqui então, mandamentos, vamos lá. Tu entendeu, não é? As 4 naturezas da lei estão dentro desses 5 grupos. E hoje nós vamos começar com o grupo a categoria dos mandamentos. Então vamos lá, mandamentos. O que são os mandamentos? O que é os mandamentos, irmão Tiago? É uma lei moral, então você está vendo a classe de lei, é a lei moral, a natureza da lei moral, em que se pratica ou não. Tem coisas que tu deve praticar ou não. Faz, e outras que tu não deve fazer. Entendeu? É praticável ou não. Não pratica, ou pratica. Ou seja, o mandamento de Deus é imutável, pois revela o caráter de Deus. Então as leis morais são aquelas que revelam o caráter de Deus. O que ele quer que faça, o que ele não quer que faça, o gosto dele, o desejo dele, tudo isso são mandamentos. Ou seja, não muda com o passar do tempo. Valia ontem e ainda vale hoje. É imutável, é intransponível. O mandamento não muda. O caráter de Deus não muda. Eu sou Deus e não mudo. Eu penso assim ainda, eu penso ontem e eu vou pensar amanhã. Tá entendendo o que é mandamento? Mandamento é imutável, é irrevogável, é inegociável. Não entra na mesa de discussão. Cumpre, não cumpre e ponto final. Isso é mandamento. Não tem interpretação. Deus disse não faz ou faz. Tá entendendo? É mandamento. Por isso que Deus deu para Abraão, agora tu consegue entender, que Abraão guardou os mandamentos. Porque ele guardou o caráter de Deus. Essa era a diferença do Deus ser reconhecido na terra, Jeová, e dos demais deuses. É o caráter dele. As leis morais, o que é certo, o que é errado. Não tem um papel que diga. É uma questão de princípios morais, de entendimento, que vem do coração. Tá entendendo? Por isso que eu sempre falo, tu já tem ouvido muitas transmissões, irmão, daquilo que eu falei, que é discutível, que é legal, que está na lei,
tanto a lei dos homens, mas não se discute o que é moral. Fazem lei, pessoas dizem, não, mas está na lei. Então se tiver na lei lá que eu com 30 anos, a irmã com 40 anos, o irmão com 40 anos, eu posso pegar e ter relação sexual com uma criança de 5 anos, porque está na lei. É legal? É legal, mas é correto? É moral? Não é. Tá entendendo? Fazem as leis contra a palavra de Deus, porque as pessoas não aprendem os mandamentos. Elas não conhecem as leis morais de Deus, as leis éticas de Deus. Elas não conhecem esse princípio. E elas vão então pelo papel tentando procurar brecha com as suas interpretações. Mas nós vamos ver que a lei de Deus não tem interpretação. Tá entendendo o que é mandamento, irmão? Imutável. Por isso, o que valia lá no Antigo Testamento, antes de Noé, continuou valendo na época de Abraão, que continua valendo na época de Moisés, que continua valendo na época de Jesus Cristo, que continua valendo para nós hoje, que continuará valendo no milênio e na eternidade, porque é mandamento. É fala do Deus imutável, dos caráteres de Deus, do caráter de Deus imutável. Eu sou Deus e não mudo. Por isso que Jesus falou, né, passará os céus e terra, mas minha palavra não vão passar. Falando da lei, não passará um tio, um J da lei. Mas qual parte da lei? Nós estamos estudando hoje os mandamentos. Tu já consegue identificar, irmão, tu irmão que tem aprendido, que é essa parte da lei, nós vimos ali as 5 categorias da lei, que é a lei moral de Deus, que é os mandamentos, não passa. Não passa. Não passa. As demais nós vamos ver que as demais é que passaram. Mas o mandamento, não. Por exemplo, não matarás. Está na lei, foi dado Torá. Mas hoje, eu posso matar? Deus disse, não pode tirar a vida. Então tu vê que, através das gerações, esse mandamento, Deus não abre. Deus não abre mão, é princípio, é dele. Ele tem o direito da vida, ele dá e ele tira. Lembra? Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus. É mandamento? É mandamento, porque valeu lá no passado, desde Adão, valeu para Moisés, valeu para o Egito Antigo, valeu durante o deserto, valeu no tempo de Jesus e vale hoje. Tu pode ver, não muda. Mandamento não muda. Vamos continuar lendo aqui. Exemplo, Tiago. Os 10 mandamentos em Êxodo 19. Imutáveis. Não terás outros deuses de mim. Não fará imagem ou escultura. Não usar o nome do Senhor Deus em vão. Guarda o sábado. Os 5, todos os mandamentos. Não é? Honra teu pai e tua mãe. É mandamento. Né? Não rouba, não mata, não furta, não cobiça, não adultera. Mas é só esse. Estou dando um exemplo aqui. Imutável. Entre esses 10 tem muitos outros. Ah, mas qual, Tiago? Vamos ver aqui. Veja que Deus disse aqui, ó. Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Como assim, Tiago? Deuteronômio 6, versículo 5? O que nós lemos ali no Deuteronômio 6, versículo 1? Este, pois, são os mandamentos. Lembra? 6, versículo 1, são os mandamentos que mandou, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor. Lembra que a gente leu ali? Deuteronômio 6, que é versículo 1. E aqui no versículo 5, Deus está dizendo, amarás a teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então, amar a Deus é um mandamento. Valia lá no passado e vale aqui hoje. Está dentro dos 10 mandamentos escritos? Não está. Mas nós vemos aqui um outro mandamento, a parte dos 10, mas é mandamento. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas. O que mais, Thiago? Vamos por partes, senão eu me apresso aqui. Levíticos 19, versículo 17 ao 18. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração. Como é que é? Não aborrecerás teus irmãos. Não odiarás o teu irmão no teu coração. É mandamento. Como assim? É mandamento. Mandamento. Não aborrecer, não odiar teu irmão. Não deixarás de repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado. Versículo 18. Não te vingarás. Olha que Deus está dizendo aqui, ó. Não te vingarás. Por isso que eles quebraram o mandamento lá, os filhos de Jacó, se vingando. Porque Deus disse, é minha vingança. Ele não muda, a vingança é dele, não é nossa.
Dói na gente as coisas que a gente as afronta? Dói. Mas a vingança é do Senhor Jesus Cristo, do Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Não vingarás teu próximo, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo com a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amarás teu próximo com a ti mesmo. É mandamento. Por isso Jesus, quando veio aquele fariseu lá, perguntou Jesus, qual era o maior dos mandamentos para tentar ele. Que Jesus usou a lei, uma em Deuteronômio e a outra em Levítico, que é mandamento. Ele disse, o mandamento é esse. Amará teu Deus acima de todas as coisas, de todo teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, e o outro, amará teu próximo como a ti mesmo. Só que tu entende, irmão, que eles estavam tão corrompidos, tão fora da realidade, tão fora da curva, tão, já tinham deixado tudo e se apegado a outras coisas, que eles não conheciam o mandamento de amar teu próximo. E ele perguntou, mas quem é meu próximo? Aí Jesus deu a parábola do samaritano, mostrando que teu próximo é teu semelhante, o ser humano. Veja que ele pegou um samaritano. Agora tu entende a parábola do samaritano? Ele não pegou a parábola do judeu, ele pegou um samaritano, mostrando que pro judeu, o samaritano, o bom samaritano, ajudou um judeu. E é para eles fazerem assim também. Não é para ajudar judeu, judeu ajudar... Mostrando para isso. Hoje, eu vou ajudar só o que é crente na minha igreja? Não, é o meu próximo, é o meu irmão. Principalmente os domésticos da fé, mas daí é outra coisa. Mas ser bom, mostrar as qualidades de Jesus Cristo, o caráter do nosso Deus, é o nosso semelhante. É mandamento. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ah, não, mas ele me aborreceu. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. E ponto. Ponto. Tá dentro dos 10 mandamentos? Não tá, é um mandamento à parte, mas é mandamento. Tá entendendo? Vamos continuar aqui. Aí por isso que Jesus, quando falou esses mandamentos, aí ele respondeu bem e disse, com razão, Senhor, falaste bem, Rabi. Amará a Deus de todo o teu coração, isso é maior do que sacrifício, e sacrifício é melhor a obediência do que sacrifício. Aí Jesus amou, ele disse, não, é verdade, tu está entendendo o reino de Deus, porque o reino de Deus consiste principalmente nos mandamentos, que é maior de tudo, que mostra o que? O caráter de Deus. É maior que sacrifício, é maior que as ordenanças. Agora já estou indo adiantando, mas tu já consegue entender, porque Deus disse, os mandamentos são maior do que os estatutos. Porque os estatutos, nós vamos ver que foi por um objetivo. Mas os mandamentos de Deus não mudam. E se eles conhecessem os mandamentos de Deus, estão conhecendo Deus, estão conhecendo Jesus. Por isso Jesus sofreu tanto. Ele veio cumprir a lei. Ele veio mostrar o caráter de Deus para as pessoas em obra. Aí estava dizendo que ele estava quebrando a lei de Moisés, que ele estava mudando os rituais da estação. Não. Ele vinha trazendo os mesmos princípios, que era os mandamentos, as leis morais. No decorrer do tempo nós vamos falar que esse é o problema que aconteceu no livro de Atos, tudo veio através de até hoje o que está acontecendo. Porque estão trocando os mandamentos. E Jesus disse, vocês estão ficando com as tradições dos anciãos, com os estatutos, com as emendas, vamos dizer assim, né, com outras coisas que você colocar nos estatutos, como estatuto, como regra, e vocês estão invalidando a lei de Deus, estão invalidando os mandamentos. Por isso que às vezes tu vai ver assim escrito na Bíblia, irmã, lei de Deus, que são os mandamentos, e lei de Moisés. Porque Moisés trouxe embora ele trouxe, Deus deu os mandamentos, mas os mandamentos ele já seguiu, por ser descendência de Abraão. Mas deu o que mais que Deus trouxe? Por isso que falei de Moisés, que pega depois os estatutos, os preceitos, juízos, testemunhos e juízos. Isso que Moisés trouxe, além dos mandamentos, mas os mandamentos ele já conhecia. Tá entendendo? Porque é imutável. Então Jesus está dizendo, é melhor obedecer do que fazer todo aquele ritual. Do que fazer todos os estatutos. Cumpre os mandamentos. Lembra que ele falou para o jovem rico? Cumpre os mandamentos. Está obedecendo a Deus. Como disse Paulo, o fim da lei é ama teu próximo. Todos os apóstolos vieram dizendo isso. Ama teu próximo, ama teu irmão, porque é lei, é mandamento. É um mandamento dentro da lei. Isso não muda, é imutável. Amar teu próximo, não aborrecer teu irmão, não se vingar do teu irmão. Quantos mandamentos são quebrados dentro da igreja hoje? Por interpretações erradas. Eu quero que tu questione, irmão. Eu quero que tu se pergunte, que tu faça a pergunta. Vamos continuar aqui. Vamos lá, outro mandamento. Eu pergunto pra ti, eu botei aqui, mas eu vou perguntar primeiro. Mulher cortar o cabelo, para os irmãos que me assistem, as irmãs, é um estatuto ou é um mandamento?
É um preceito? O que é? É juízo? Qual das 5 categorias é? É mandamento? É um estatuto? É um preceito? É um testemunho? Ou é um juízo? É mandamento. Mulher não cortar cabelo? Mandamento. Mas como assim, Tiago? Pergunto para ti. Apóstolo Paulo dizendo em Coríntios lá, que a mulher deva ter sinal de poderio, deva ter o cabelo comprido. Não ensina a lei, ele começa a falar da lei. Mas não está falando da lei que Moisés trouxe. Era a lei, já era um padrão que Abraão guardava. Então é mandamento. Mulher ter cabelo comprido no tempo de Abraão tinha? Tinha. No tempo de Jesus, no tempo do Velho Testamento, tinha? Tinha. E hoje tem. Então é mandamento. Tu vê que não mudou com o tempo. Por isso que o profeta veio batendo tanto. Não cortar o cabelo. Mulher não deve cortar o cabelo em sinal de poderio por causa dos anjos. Submissão. É mandamento. Tá junto dos 10 mandamentos lá, a mulher não corta o cabelo? Não, mas nós vemos através do ensinamento que é mandamento, porque reflete o caráter de Deus. A mulher tem a sinal de poderio, que representa a noiva de Jesus Cristo, o seu véu, a sua submissão. É mandamento. Mulher não cortar o cabelo é mandamento. Tá entendendo? Então não muda, é irrevogável, inegociável. Não se questiona, não se negocia. Cortar as pontinhas, não cortar o cabelo. É irrevogável, é mandamento. Eita, essa aqui é boa. Não fazer acepção de pessoas. Na visão de vocês, irmão, é mandamento ou é um estatuto? Uma ordenança que era para ser seguida? Faço essa pergunta para vocês. É mandamento? O que diz Tiago lá? Eu botei aqui só para vocês lerem lá, Tiago 2, capítulo 2. Tem um capítulo inteiro só falando sobre isso. Deixa eu ver aqui. Tiago, capítulo 2 lá. Vamos bem devagar, irmão. Eu não quero que seja tão pesado, mas eu quero que seja bem esclarecedor. Condena-se a fazer acepção de pessoas. Condena-se. Condenável. Abraão não fazia acepção de pessoas, nem seus filhos. No Velho Testamento, Deus o tempo todo, quando foi estabelecido juízes, que nós vamos falar mais tarde, se Deus permitir, não hoje, vamos pegar duas transmissões, talvez 3, eu não sei, só falar sobre juízo, que é a parte mais pesada daqui. Talvez vocês não gostem do que vão ouvir. O sistema não vai gostar. O nicolaísmo vai abominar. Mas nós vamos mostrar pela Bíblia e pela mensagem do profeta. O caráter de Deus, como é que Deus fez. Quem exercia o juízo? Você já sabe, é um juiz. Quem fazia o julgamento? São os juízes, os magistrados. O juiz era um magistrado que aplicava o juízo. Pode olhar toda a palavra de Deus, a lei de Deus. Tanto dentro daquelas 4 naturezas de lei. Lei moral, lei civil, lei de saúde, lei cerimonial. Uma hora era sacerdote, uma hora era juiz. Nós vamos falar lá adiante, tá? O sistema vai gostar? Esquece. Esquece. Mas você que quer o arrebatamento, que quer ver a lei de Deus, os mandamentos, o poder de Deus dentro da tua igreja, tu vai amar. Então, para tu que não gosta, irmão, já estou dizendo a partir de hoje, que está satisfeito com o sistema, que está feliz com esse formato que está sendo feito dentro da igreja, esse modelo que estão apresentando, isso aqui que eu estou falando hoje não é para ti. Não é para ti. Desliga, aperta o botão e vai escutar qualquer outra coisa. Não é para ti, porque tu vai se ofender. Então não bota a culpa em mim, não culpa eu que eu vou falar, porque é a palavra de Deus. Tá bom? Hoje nós estamos falando de mandamento. Mas quando chegar na época de juízo, e aí a coisa vai mudar. Então, Tiago 2, 1, 13, né? Eu só vou ler aqui a primeira parte. Lembra que diz assim, ó. Tiago condenando tudo ali, eu não vou ler, tá bom? Para não ficar muito pesado, mas você pode ler. Tiago capítulo 2, 1, 13. Não fazer acepção de pessoas. Ele estava fazendo acepção de pessoas. Desde o começo, quando foi estabelecido lá em Êxodo 18, quando Moisés escolheu os juízes, os 70 anciãos, a primeira coisa que ele disse, não fazer acepção de pessoas. Não fazer acepção de pessoas. Então vem Levíticos e Deuteronômio falando, não fazer acepção de pessoas. Josué depois vem dizendo, não fazer acepção de pessoas. Os reis depois, os profetas dizendo, não fazer acepção de pessoas. Jesus vem dizendo, não fazer acepção de pessoas. Tiago vem dizendo, não fazer acepção de pessoas, é condenável. Então é um mandamento, não é uma ordenança, é mandamento. Mandamento. Eu vou contar uma história, porque eu tenho autoridade porque isso aconteceu comigo.
E aí vocês julguem. Não vou dar nome. Dentro do nosso ministério que nós fazemos parte, e eu tenho visto isso também lá no Rio Grande do Sul, quando eu morava lá, eu vejo muito bastante exceção de pessoas. Tinha uma vez que tinha um culto, eu prometi que não ia falar, mas eu vou quebrar minha promessa aqui. Irmãos na época disseram pra mim botar a boca, pra mim falar e tudo mais. Eu disse, não, mas não vou fazer. Não vou. Porque teve mais irmãos que viram. Tinha uma época, então, que na nossa igreja a questão sempre deu problema, né? Estacionamento dentro da igreja. Até que nós tínhamos um estacionamento. Mas teve uma vez que eu ia botar o carro lá dentro da igreja, e não no estacionamento que estava reservado. Os irmãos que viram isso vão lembrar. E eu via muito isso. Sempre dava briga, os diáconos sempre falavam. Que estava reservado ali pro pastor, o auxiliar do pastor, aquela coisa toda. Eu já era contra, tá? Pra mim, só ficava mais perto ali, era diácono. Que precisava sair, que são os policiais, precisavam de emergência, só eles. E nós tínhamos um estacionamento atrás. Lá no Rio Grande do Sul eu via muito isso. Muito, muito. Isso me enojava. Me enojava. Eu ia nos encontros, me enoja. Tu me desculpa eu dizer, mas me enoja esse tipo de coisa. Isso foi uma das coisas que me contribuiu para eu sair, para abandonar alguns ministérios. Esse tipo de coisa. E daí eu cheguei atrasado, não consegui chegar cedo, e eu ia botar o meu carrinho lá dentro da igreja, do estacionamento da igreja. Aí os diáconos me barraram com respeito, com educação e respeito. Já vou dizer, com educação e respeito. Disse, não, Thiago, bota ali na frente ali, ó, pode botar ali em cima da grama ali, não tem problema mesmo hoje e tal. Eu botei, beleza, sem problema. Disse, não, tá bom, bota na frente. Aí na mesma hora que eu saio, que eu fecho a porta do meu carro, eu olho para trás, vem vindo um irmão da família do pastor, é lógico, na minha frente. Aí ele entrando, quando ele foi entrar dentro da igreja, os diáconos disseram, irmão, pode botar lá dentro, lá que tá reservado para ti e tal e tal e tal. É ou não é acepção de pessoas? Na época me deu um sentimento raivoso. E era a época da ceia. Dia da ceia. Fui pedindo a Deus para tirar aquele sentimento de mim. Outra vez acontece de novo. O mesmo quadro. Só que a outra vez eu fiz de propósito. Eu sei, eu vou chegar atrasado de propósito. E também era dia de ceia. O que acontece? O mesmo quadro. Por que o Thiago não podia botar o carro lá dentro lá? Por causa que tinha um cadetinho, um carrinho pop, pode deixar lá fora, se roubar, se riscar, se bater. Agora o parente do pastor que tem um carro 5 vezes maior, mais caro do que o irmão, daí não pode deixar, porque pode arranhar, pode sujar. Julguem vocês. Estou passando para vocês o que acontece. É a acepção de pessoas. Qual é a diferença? Porque eu tenho um carro melhor e pode ter todo o luxo, conforto, chega atrasado, o irmão se esforça para chegar cedo, não pode. Não estou reclamando, nunca, mas eu sou contra isso. Na minha opinião, eu digo para os pastores que estiver olhando. Tu quer conforto, pastor? Tu quer sombrinha? Se um dia tiver muito sol, chega cedo. Cria vergonha, dá o exemplo e chega cedo. Não é justo um irmão que chega cedo, tem que botar no pior lugar, porque às vezes as belezas que se atrasam, e é sempre, não é de vez em quando, é sempre, tem que deixar reservado porque são as autoridades. Pouca vergonha. Que é lugar, chega cedo. Eu aprendi isso, eu tinha raiva quando chegava, dava um sentimento quando eu ia nas empresas lá, reservado ao diretor, reservado ao gerente. Meu professor sempre dizia, isso é uma tremenda vergonha. Se fosse eu, no mesmo dia mandar tirar a placa. Se ele quer lugar bom, chega cedo. Mas isso é o que acontece nas igrejas. Aí eu te pergunto, tu acha que esse tipo de coisa vai ter lugar no céu para esse tipo de coisa? Onde o pastor faz esse tipo de coisa, seus parentes fazem esse tipo de coisa, e ensina os diáconos a fazer esse tipo de coisa. Porque eles acham que são de outro material diferente. Isso acontece direto. Eu vi isso no Rio Grande do Sul direto. Nos encontros, pode cuidar e ver se eu estou mentindo. Eu concordo, respeito. Não, aqui o nosso pastor hoje nós tratamos bem e tal, e tal, e tal. Beleza, eu também faria isso, se possível. Agora, como um ritual sempre. Porque o pastor não chega cedo. Chega em cima da hora, o filho do pastor, o sobrinho chegar, tem que botar lá reservadinho. Isso é uma tremenda vergonha. Quebrando aqui, ó, a acepção de pessoas. Quebrando o mandamento. E eu pergunto para ti, responda para ti mesmo. Faça dentro da tua igreja, veja isso, onde você estiver. Vê se acontece esse tipo de coisa. Por quê? Questione-se. Eu estou fazendo tu pensar. Tu acha que alguém que quebra o mandamento tem arrebatamento? Tu acha que pastor que quebra mandamento, faz esse tipo de coisa, vai ter transformação de corpo, vai ter arrebatamento? E Deus colocou lá, se Deus proibiu aqui o mandamento, não muda. E ele está fazendo isso. Como é que ele pode ser um homem de Deus? Responda tu mesmo.
Vamos seguir aqui. Eu prometi que não ia falar, mas agora eu falei, viu? Contei o que aconteceu comigo. Os irmãos na época queriam que eu falasse. Eu disse, não, deixa quieto. Deixa quietinho, não vou... Sempre botei lá, não me incomoda, não tô nem aí. Mas isso acontece direto. Quebrando o mandamento. E ainda eles dizem que foram chamados para ser os homens de Deus. Ensinando ainda a fazer acepção de pessoas. O que mais aqui? Pergunto para vocês aqui. Não prostituir. Prostituição. É mandamento ou era uma ordenança que valia para lá? Tu vai dizer, Tiago, é uma ordenança e tal, um ritual, não vale. Eu tô falando segundo a Bíblia. Vamos pegar a parte da mulher, tá? O homem é um pouco diferente, tá? Mulher. Que a mulher devia casar virgem. Se ela não casa, se ela se entrega antes de casar, é considerada prostituição na Bíblia. A gente sabe disso. Lá em Deuteronômio fala disso. Nós já falamos aqui. Tiago, não é mandamento. Então como é que os filhos que a gente leu lá quando o Diná foi deflorado, eles já tinham esse entendimento. 500 anos antes da lei de Moisés, eles sabiam que ela deveria casar virgem. Então é mandamento. É mandamento. É mandamento. Por que os pastores não ensinam isso? Principalmente para suas filhas. Os ministros, os diáconos, os músicos. Estão quebrando o mandamento. Tiago, não está nos 10 mandamentos, mas é o caráter de Deus, representa o caráter de Deus, representa a noiva. Lembra que a gente falou leis morais, que tipificam e demonstram o caráter de Deus, de Jesus Cristo. Imutável. É mandamento. E o irmão Brando ensinou. Lembra que ele falou, tenho visto Abraão, nosso Abraão, irmão Brando, nosso tempo, nosso Abraão, que eu sei que ele vai ensinar. E ele ensinou. Vamos continuar lendo aqui. Essa aqui é boa. Santidade, irmão, eu pergunto pra ti. É mandamento ou é um estatuto? Ou é uma ordenança? Ser santo é um mandamento de Deus que Deus quer, independente da dispensação, ou só valeu por uma época? É um mandamento. O que Deus falou para Abraão lá? Anda na minha presença e ser perfeito. Quero santidade. O que diz lá Paulo dizendo, Jesus dizendo? Santidade, exortação à santidade, mandamento vos dou, santidade, sede santo, santo, santo. Deus falou para Abraão, ser santo como eu sou santo. O que Jesus disse? Sede santo como vosso Pai é santo. Buscai a santidade sem a qual ninguém verá Deus. É mandamento. Valeu no passado, vale hoje, vale amanhã. Tu lê em Ezequiel lá, falando do sacerdote e tudo mais, Ezequiel 39 a 47, ou 40 a 47, falando do milênio. Santidade, santidade ao Senhor. É mandamento. Mandamento. Imutável, irrevogável, inegociável. Agora a pergunta é, vale para quem a santidade? E o sacerdote precisa ser santo? É mandamento ser santo. Aí, referente ao sacerdote, tinha agora estatutos como ser santo. Um pouco diferente, mas deveria ser santo. Então eu pergunto para ti, eu e tu devemos ser santo ou não? Sim, porque é um mandamento. Mas está dentro dos 10 mandamentos? Não, mas é o outro mandamento à parte. Tá entendendo? É mandamento. Tiago, eu não acredito assim. E o sacerdote, eu pergunto, então a santidade vale para mim, vale para o músico e não vale para o pastor? Hoje. Não vale para o sacerdote. Porque até hoje eu não sei, eles não conseguem definir o que o pastor é. Se é sacerdote, se é levita, se é um juiz, se é... o que ele é. Né? Mas para mim, como diz o profeta, eu vou ler aqui na mensagem, que pastor é um sacerdote. Então, como diz a Bíblia, a santidade pertence à tua casa. Mas há quem diga que não pertence. Então, estão quebrando o mandamento, porque santidade é mandamento. É só tu lembrar assim, irmão, valeu no passado? Valeu. Vale hoje? Não foi mudado? Foi pregado contra? Não. Então, é mandamento. Porque passa o céu e a terra, mas os mandamentos de Deus não vão passar. Vamos ler aqui. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Eu disse que talvez o assunto hoje ia ser um pouco mais... que daqui para frente, o que eu falasse, eu ia falar exclusivamente Bíblia e mensagem. Já estou dizendo, aqueles que não gostam do sistema, que querem o sistema fluindo, esse sistema que veio de Goiânia, que eu e tu fomos ensinados por 50 anos, é melhor se retirar e não olhar. Porque nós vamos mostrar a verdadeira e pura palavra do profeta e a Bíblia pura. Eu prometi que conforme eu ia fazer as transmissões,
Eu ia mostrar a mensagem como ela é, sem se comprometer com nada. Na mensagem em casamento, olha só, então estão querendo ensinar outros mandamentos. Tu já sabe que santidade é um mandamento. Aí eu pergunto para ti, modo de vida do sacerdote. O que ele deve fazer, o que ele deve comer. Como ele deve casar a sua esposa. Não está dentro da santidade? Se santidade é um mandamento, e isso vale para o sacerdote também, que deveria ser o exemplo dos exemplos, como é que ele deve casar? Um casamento santo ou um casamento imoral para ficar em cima do púlpito? O que estão ensinando hoje? Ah, mas isso valeu lá no passado, era da lei. Hoje nós estamos vendo qual parte da lei que passa. Os mandamentos não passam. E santidade é um mandamento. Vamos ler aqui? Na mensagem Casamento e Divórcio, 21 de fevereiro de 65. Ô, Tiago, tu tá mexendo em coisa que não devia. É, os pastores não mexem, deixa que o Tiago mexe. Vamos falar, é palavra, o povo tem que ser ensinado. Lamentamos se não foi cobrado, se não é ensinado. Querem falar de milênio, de céu e tudo mais, eternidade. Mas se a gente nem sabe ou conhece o caráter de Deus, nem o que fazer aqui, como operar, como é que nós vamos ir para o milênio sem saber das coisas, sem saber como funciona? Mensagem Casamento e Divórcio, pregado em 21 de fevereiro de 1965. Peguei a tradução de Goiânia, tá? Mas eu usei as duas, eu peguei, que essa aqui é mais fácil para botar os parágrafos, tá? Mas tu pode olhar lá. Parágrafo 185. Olha o que o profeta diz. Nenhum pastor pode se casar com uma viúva. Você sabia disso? Vocês querem ler isso? Está bem, procurem Levíticos 21:7 e Ezequiel 44:22. Depois, lá em Ezequiel tem uma diferença um pouco, né, que fala que ele pode casar com viúva de outro sacerdote, porque é uma condição muito difícil. E até porque no milênio as pessoas vão viver mais. Entendeu? Então elas vão viver mais, então lá é uma outra questão, tudo bem, mas só tá lá. Mas exclusivamente com viúva de outro sacerdote. Que daí representa, né, por exemplo, outras coisas. Por exemplo, tu perdeu teu primeiro marido, casou com outro santo. Então o marido que ela tá casando é santo, é santíssimo. Mas em si, olha só, é um pouco diferente, mas é mandamento. Levíticos 21:7, Ezequiel 44:22. E isto irá lhes mostrar que os pastores, hoje, olha o que o Brando fala, o clero, os pastores, não podiam se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por homem. Os pastores não podiam se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por homem. Este é um tipo da noiva virgem de Jesus Cristo, porque eles lidavam com o fogo de Deus. Quem? Os sacerdotes, os filhos de Arão. Não temos tempo para ler tudo disto e sair daí lá pelo meio-dia. Ainda temos 20 minutos. Eram aqueles filhos de Arão que lidavam com o fogo de Deus. Então eles não podiam se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por um outro homem. Eu coloquei em vermelho ali. O Deus imutável disse assim. Então é mandamento. Não, sacerdote, não casarás com mulher que não seja virgem. E ponto. Eles não podiam se casar com outra mulher. E uma mulher que tivesse sido tocada por um homem. Não, e ponto. Mostrando um tipo aqui. Se vocês quiserem ver que a igreja do Deus vivo é puramente a palavra de Deus, sem adulteração, e não uma denominação que tem sido tocada por homem. Parágrafo 209. Salomão podia se casar. O que é? Olha o que ele diz. Salomão podia se casar com qualquer mulher que não fosse casada. Não vai casar com uma casada. Ele podia se casar com qualquer mulher que desejasse, até que não fosse virgem. Um sacerdote podia se casar somente com uma mulher virgem. Salomão, como Davi, ele casou, 3 pontos. Como era o nome dela? Abigail, casada com um homem que era um insensato, né? No caso lá era... Esqueci o nome dele. Ai, como é que era o nome dele lá? Que ela morreu, ela casou com Davi, né? Olha o que o Mombrando está dizendo aqui. Ele era um rei, não um sacerdote. Então, irmãos, não engulam essa história. Tem alguns dizendo que isso era lei levítica. Isso era lei araônica. Mas dentro da lei araônica, lembra? Mandamentos, estatutos, preceitos, testemunhos e juízo.
qual disso aqui, ó, mandamento fica. Santidade é mandamento. A vida do sacerdote tem que ser santa. Eles estão quebrando os mandamentos. E como é que um pastor que quebra mandamento, que é considerado um sacerdote, está em cima do púlpito pregando? E estão ensinando isso ainda. Aí tu vai dizer, são os homens de Deus. Deus chamou um homem que teoricamente é para defender a palavra dele e ensina contra a palavra dele. É isso. Mas foi o homem. Deus vai enviar um homem para pregar contra ele. É isso que quer que a gente entenda. Pensa um pouco. E tem esses ensinamentos aí, a lei araônica. Hoje nós vamos entender, a partir de hoje, o que foi quebrado e o que não foi quebrado. O mandamento é imutável. Não passa. Vamos continuar aqui. Ele era um rei. Não, olha como está dizendo um sacerdote. O sacerdote não podia, mas o rei podia. E quantos pastores hoje? Não, ele podia. É sacerdote, não é um rei. Um branco está bem claro. Vem. Ele se casou com ela, porém um sacerdote não podia fazer aquilo, porque senão ele teria uma mulher que já tinha sido tocada, esposa de um outro homem. É mandamento? Ponto. Ponto. Ah, mas a gente quer ver o poder na igreja. Faz o que está escrito. Tu quer ver maior poder dentro da igreja do que a palavra de Deus sendo cumprida hoje? Sendo pregada e cumprida? Esse tu vai ver aí, tu vai ver o poder. Mas as pessoas não entendem, porque o sistema que elas seguem, a regra que elas seguem, eu sou santo, eu faço isso, eu faço aquilo. Os pastores muitos perguntam por que eles não me aceitam, eu tenho um bom caráter. Porque a regra que tu segue, o sistema que tu segue, não é de Deus, é de Goiânia que te ensinou. Bota isso na tua cabeça. Aí eles ficam bravos porque as pessoas estão deixando as igrejas, porque estão formando grupinhos, porque não querem, porque eles não entendem que as pessoas não querem mais esse sistema. Elas não estão contra o pastor, elas estão contra a maneira que o pastor exerce o ministério. E eles acham que isso é certo. E a gente está vendo aqui de uma outra maneira. Quando chegar em estatutos, principalmente em juízo, nós vamos ver o que Deus deixou e o que o Mumbrana falou. Vai doer? Vai doer. Mas se a gente conseguir tirar 2 ou 3 do sistema e acordar, já valeu. Já valeu a pena. Deus não vai operar dentro de um lugar que está fazendo o contrário do que ele disse para fazer. E esquece. Mas as pessoas não entendem isso. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Então, ficou clara essa parte, né? Lembra de Mateus 5, 17 ao 19? O que Jesus disse? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Cumprir a lei. Que parte da lei? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mas que lei que ele está falando? A lei de Deus, não a lei de Moisés. A lei de Deus. Passará os céus e a terra. E a gente vê que a graça aboliu a lei. Então a lei passou? Passou. Então qual lei, qual parte da lei Jesus está falando? Volto de novo aqui. Qual parte da lei Jesus está falando? Aqui, ó. Qual disso aqui que Jesus está se referindo que não ia passar? Que passe céus e terra? Ele está se referindo aqui, ó. Os mandamentos. Ah, Tiago, os mandamentos. Passará sem que tudo seja cumprido. Veja que ele está dizendo, porque a lei passou. Mas passou o quê? Passou os estatutos, passou alguns preceitos, passou alguns testemunhos e passou o juízo. Depois a gente vai ver. Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos... Aí tu pode ler tudo lá, Mateus, o Sermão da Montanha. Lembra que Jesus está dizendo assim, ó. Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu digo que aquele que odiar, ele veio potencializar. Mas veja que ele está se referindo aos mandamentos, aos 10 mandamentos. O mandamento de amar teu irmão, amar Deus. Pode ser que ele não se referiu nada ali aos estatutos que Moisés deu. Ele se referiu aos mandamentos. Ouviste o que diz, não roubarás, não furtarás, que está dentro dos mandamentos. Ouviste o que diz sobre a acerca do casamento. Ouviste o que diga fazer acerca de acepção de pessoas. Tu vê que Jesus só fala dos mandamentos.
Porque é o caráter de Deus. Porque ele sabia que os estatutos, as ordenanças, rituais iam passar depois. Mas as pessoas esqueceram dos mandamentos de Deus. E estavam se apegando aos rituais, aos ritos mosaicos. E criaram um monte de emenda, um monte de interpretação, um monte de tradição. E estavam deixando a lei de Deus de lado. Por isso que crucificaram Jesus. Esse aí tá causando confusão. Tá dizendo que não devemos seguir a lei de Moisés. Tá corrompendo a lei de Deus. Não, eu vim cumprir a lei. E tu vê que eles perverteram tudo. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos vão ouvir isso aqui daqui pra frente e vão dizer, tá vendo? O Tiago tá querendo trazer a lei. Tá falando contra a mensagem do Mambrana. Não é isso que eu tô dizendo. A mesma coisa é Jesus, tu sabe disso. Não era isso que Jesus disse. Mas eles estavam dizendo que Jesus disse isso. E para jogar sombra, talvez aqui em mim, alguns pastores, estão dizendo que eles estão dizendo que nós estamos dizendo. E tu que está ouvindo hoje, está ouvindo da minha boca que nós não estamos dizendo isso. Mas por interpretação errada deles, e eles querem que a interpretação seja errada, eles vão dizer que a gente está indo contra a mensagem do Mambrana, contra a Bíblia, vão dizer um monte de coisa. Pelo contrário, a gente quer a lei aplicada, quer a palavra aplicada. E é o que Jesus veio trazer. Pode ver, o Sermão da Montanha, não faz isso, não faz aquilo outro, não faz isso. Pode ler o Sermão da Montanha, é em cima dos mandamentos. Não é em cima dos estatutos de Moisés. É tudo em cima dos mandamentos. Mas ele ainda cumpriu, foi nas festas, fez tudo. Mas ele estava trazendo o povo à consciência de quem é Deus. Que o Deus imutável estava ali. Qualquer que quebrar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Como é que é, Tiago? Aquele que ensinar, quebrar um desses mandamentos e ensinar, aí a gente voltou aqui agora e falou de santidade e sacerdote. Quem está ensinando, quebrando os mandamentos? É menor no reino de Deus. Então os menores do reino de Deus estão ensinando tudo isso. Porque eles não sabem a diferença entre o que foi quebrar, o que é lei, o que é mandamento, o que é estatuto, eles não sabem nada. A maioria. A minoria sabe. É como eu digo, irmão. Aí tu consegue entender que 50 anos atrás, o que a gente deixou de praticar e de fazer na igreja. Eu digo, tem ensinamento que é tão raso, mas é tão raso, é tão raso que é igual a água de uma piscina que bate na canela da formiga. Pega um versículozinho ali e diz, é isso aqui e tal. Sem entender o conceito, eu estou tentando, e nós estamos vendo aqui, eu peço a ajuda de vocês e a oração de vocês, para a gente compreender, para que a gente possa analisar, sem ter um papel escrito, o que é certo e o que é errado. Mas é muito raso, tem coisa que é muito raso. Olha, bate na canela da formiga. Aí eu te digo, por isso eu te falo, tu acha que o sistema vai gostar disso aqui? Tu acha que o nicolaísmo vai gostar disso aqui? Mas não vai nunca. Tu acha que eles vão querer ver dentro da igreja isso aqui? Mas não vão nunca. Porque o sistema, a tradição dos anciãos, ensinou, a tradição da mensagem ensinou que tem que ser assim. Mas a mensagem de Malaquias, o que diz? Restaurar, trazer de volta. Não é mudar, não é inventar, é trazer de volta. Vamos lá, continuar lá. Então vocês já viram, tem pastor ensinando isso aí, que é lei araônica. Não, senhor. Como é que pode ser lei araônica se antes da lei araônica Abraão e seus filhos já guardavam? Que veio antes. Então eles eram... a lei pré-araônica. Eles vão sempre inventar uma desculpa. Tu viu ele falando de prostituição? Já tinha um entendimento. Não, mulher que casa não sendo virgem é prostituta. E eles não admitiram a irmã deles. E hoje a gente admite pastor. E ainda ensinando isso aqui. Ninguém fala nada. Tu acha que o sindicato lá, o conselho vai gostar? É claro que não. Mas vamos continuar aqui. Eita, essa aqui é boa. Essa é boa. Pergunto pra ti, irmão. Dízimo é mandamento ou é um estatuto? É uma ordenança que só valeu lá? Pensa. Dízimo. Valeu no tempo de Abraão? Tinha. Abraão deu dízimo. Depois, no tempo a lei araônica, como dizem. Valeu. Tinha. Hoje tem? Tem. Então tu já sabe que é mandamento. Deus não muda. Milênio, vai ter? Vai. Lê lá que tu vai ver. O Mambrana tem uma mensagem que o Mambrana disse. Veja, uns dizem que não é pra ter, ele disse, era coisa do Velho Testamento, ele diz, ainda é hoje também. É mandamento. Não muda. Aí tu pensa agora, começa a questionar. Ah, Abraão deu dízimo de tudo, né? Tu vai lá em Gênesis deu dízimo de tudo, mas tu vai em Hebreus especifica. O dízimo de todos os despojos. Tu vai na mensagem série Hebreus, o Mambrana fala. O dízimo dos despojos de guerra. Abraão nunca deu do patrimônio dele, deu dos despojos de guerra.
Mas quem ensinou Abraão que deveria dizimar? Tu acha que Abraão teve uma inspiração no coração dele? Nossa, eu acho que eu vou dar 10% para Elohim aqui. Não. Tu viu no começo que a gente falou que Abraão guardou o caminho de Deus, guardou as leis, os preceitos, os mandamentos, as ordens. Abraão teve que sair da Babilônia, como tu e eu saímos do meio do Egito, do mundo, e hoje talvez estamos saindo do meio da Babilônia para ser ensinado como fazer. Abraão foi ensinado que deveria dar o dízimo, porque é um mandamento. Tá entendendo? Ou tu acha que Deus daria a lei araônica, que vale para nós hoje também, baseado numa inspiração de Abraão. É isso? Abraão teve uma inspiração boa. Elohim pensou assim, não, Abraão teve uma grande inspiração de dar o dízimo para mim. Sabe que eu vou botar isso na lei? Vou dizer para todos eles a partir de até o milênio, até a eternidade, que tem que dar dízimo, porque eu gostei da ideia de Abraão. Foi isso? Não. Abraão foi ensinado. Lembra? Guardou nos caminhos, ensinou os filhos. Tu vai ver depois Jacó dizimando. Os filhos sabiam que tinha que dizimar. Por quê? Porque Abraão ensinou seus filhos. Então tu vê que Abraão, dízimo é um ensinamento, um mandamento, não muda. Então se é mandamento, agora que o bicho pega, agora que é bom. Ah, Tiago, eu não creio que é o mandamento. Então vamos ler aqui. Não creio que é o mandamento? Tu acha que dízimo não é mandamento? Então eu te apresento aqui essa escritura aqui. Levíticos 27, 30 ao 34. Pode ler aí. Também todas as dízimos, aqui falando um pouco, porque tu sabe que dízimos fala Levítico, Êxodo, Deuteronômio, Números, fala um pouco de cada, né? Eu tô pegando só essa parte aqui para te mostrar que é mandamento. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar, ele fala do preço do resgate, resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas, ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Olha só, o dízimo é santo ao Senhor. Não esquadrinharás entre o bem e o mal, não o trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o tal o trocarão serão santos, não serão resgatados. O que diz o versículo 34? Irmão, eu botei bem grande. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Estes são os mandamentos. Estes são os mandamentos. Dízimo é mandamento. Dízimo é mandamento. Dízimo é mandamento. Ponto final. Não se discute. Mas é aqui. Ponto final. Imutável, irrevogável, inegociável. Representa o caráter de Deus. Tá entendendo? Qual é a diferença? Mas é a oferta. Aí faz uma confusão aí. Bom, se o dízimo é um mandamento, vou falar, prometi que ia falar. Qual a finalidade do dízimo? Qual era o destino do dízimo? Opa, era um mandamento, não é? Então ele tinha uma finalidade e um objetivo. Muda? Não muda. Então a finalidade e o destino muda? Não muda. Para que era usado o dízimo? Então para que deve ser usado hoje? Será que não estão quebrando esse mandamento? Vamos ler aqui. Qual é o destino do dízimo? Qual era a finalidade? Para que era direcionado? Para que era usado o dízimo? Vamos lá. O dízimo para o serviço do Senhor. Procura ali, tu pode ler, irmão. Deuteronômio 14, 27 ao 29. O dízimo para o serviço do Senhor. Aqui mais um pouco complementando sobre dízimo. Tá? Aliás, eu vou dizer uma coisa, assim, eu vou fazer uma propaganda aqui. Doa quem doer, não interessa. Vocês podem olhar o que eu olhei, pois fizeram na época que eu conheci ele, né? Vinha conhecer o ministério dele e tudo mais, as pregações. Que deu uma polêmica aí, porque os pastores, né? Claro que o sistema vai odiar e não gostou. Detesto ele. Vocês podem olhar as pregações do pastor Joésia, que ele fez, acho que 5 sobre dízimos ali, que é o serviço mais completo que eu vi até hoje. E eu comecei, quando eu olhei, eu não tô louco, então. Né, quando a gente conversa com os irmãos, que hoje me associaram com ele, né, que eu digo, ele não é meu pastor, acabei de conhecer ele há pouco tempo, gostei dele, uma boa pessoa. Vou falar bem, porque o trabalho que ele fez. Então, se tu quiser conhecer mais, vai lá e olha. Ninguém até hoje eu vi, em 50 anos, embora eu tô há 12 anos aí, desde 2009 que eu me batizei,
há 13 anos, nunca vi ninguém fazer um trabalho mais completo de dízimo do que ele fez. E foi até nas mensagens que nós não temos traduzida. Volto a dizer, o ensinamento que os pastores têm de dízimo é mais raso do que a água que bate na canela da formiga. E ainda diz que é tudo que é tonteria. Aí a pessoa pega o versículo da Bíblia e lê ali, pega a mensagem do Mambrana Parágrafo e diz que como é que o Mambrana fazia, a pessoa diz, isso é invenção. Então tu vê que estão tudo vivendo uma utopia, uma fantasia. Estão alucinados. Eles dizem, nós estamos revelados pelo vinho. Irmão, não tem nada de revelação, então é alucinado. Um dia eu ia fazer um trabalho, ia mostrar aqui do efeito do vinho, como diz lá em Apocalipse, né, e aquele anjo jogou, né, a sua taça sobre o rio lá, e era chamado de absinto. Estuda sobre o absinto, tu vai ver a história do absinto, o efeito que causa. Que eles dizem, nós estamos revelados como vinho, que o vinho representa o estímulo da revelação. Não tem nada de estímulo de revelação, é alucinação. Não estão revelados, estão alucinados, o povo está alucinado. Estão vendo alucinação, estão fantasiando, estão criando coisas que não está aqui dentro. Por quê? Porque tem absinto no meio desse vinho aí. Não é? Tem alguém que jogou umas gotas lá de absinto lá, estão bebendo aquilo, estão dizendo que estão revelados, mas estão alucinados. Um dia, se Deus permitir, eu vou trazer sobre isso. Olha lá sobre a losna, estuda. Artemísia, losna, absinto lá, os efeitos que causava antigamente, né? Quando era feito os licor, aí tu vai ver a diferença. Estuda um pouco, procura tudo sobre isso aí. Bebidas destiladas, bebidas fermentadas, licores. O que é um licor? Uma bebida mista. Que primeiro é fermentada e depois tu adiciona algumas coisas, vai virar uns licor. Então bebendo os licores na igreja, tu achando que é vinho. Tá? Mas esse é outro assunto. Deixa eu ler aqui. Qual era a finalidade do dízimo então, Tiago? Nós já vimos que é o mandamento, certo? É mandamento e ponto final. E para que era usado? Aqui, ó. Deuteronômio 14, 27 ao 29. Está dizendo bem claro, procura na tua Bíblia, o dízimo para o serviço do Senhor. Para o serviço do Senhor. O que é o serviço do Senhor? Me responde para mim, o que é o serviço do Senhor? Diga para mim, o que é o serviço do Senhor? Aí o pastor compra chácara, comprar uma Volvo, comprar um carro Volvo, comprar 2, 3 BMW, dar faculdade para os filhos. Não, isso é o serviço do Senhor. É isso? Vou te mostrar aqui agora o que é o serviço do Senhor. Pela Bíblia. Mas volto a dizer, o sistema não quer isso. O sistema, o sindicato, os pastores não quer isso. Vamos lá. Eu sei que alguém vai dizer, tá batendo. Não, tô batendo no sistema. Porque tem muitos que gostam desse modelo, gostam desse molde. Mas vamos ler o que diz a Bíblia aqui. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, aqui falando uma espécie de dízimo, mas é dízimo, tá? Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano eu os recolherá nas tuas portas. Desculpa. Então virá o pastor? Não. Virá o levita, pois não tem parte nem herança tem contigo. Nem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro, olha só quem virá. Então virá o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra de tuas mãos que fizeres. Como é que é, Tiago? Quem viria ali? O estrangeiro, a órfã, a viúva, os levitas. Para que era destinado o dízimo? Mano, sustento de quem? Dos levitas, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Dízimo é mandamento. Qual era a finalidade? Sustentar os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Ah, hoje o Mambrana mostrando para nós, o dízimo ainda vale? Vale. Qual é a finalidade então? É para o pastor comprar um carro novo? É para botar o filho na faculdade? É para isso, para aquilo, outro? Aí, a principal finalidade que é para sustentar os levitas. Não, levita não tem, o pastor é levita, esquece, Tiago. Tu tá pirando, tu tá falando besteira. Não é para sustentar eles, não. A gente é para eles serem voluntários. A gente não pode sustentar, eles têm que ser voluntários. Ah, tá. O pastor nunca pode ser voluntário, né? O que nós estamos vendo na finalidade? Sustentar o quê? Levitas? Quem são os levitas? Hoje tiraram fora, não existe, né? O estrangeiro. Quem é o estrangeiro dentro da casa? Que a Bíblia fala, os estrangeiros dentro das tuas portas. Não sei. Ah, não existe. Quem são os órfãos? Não, órfão não. É como a gente viu e tem casos de pastor que eu fiz parte, que me testemunharam hoje, é uma vergonha. Vergonha, um absurdo, uma abominação. De mandar diácono lá dizer para não ajudar o irmão, porque o irmão veio de tal lugar
E ele está passando por essa necessidade porque ele ficou devendo lá. O pastor nunca foi lá conferir, não sabe de nada. E vários irmãos, o pastor dizendo para não ajudar, que vergonha. E ele dando o cartão corporativo para o filho ir para outros países. No Rio Grande do Sul vê muita coisa, para sair, para trocar a roda do carro, para não sei mais o quê. Mas para ajudar o necessitado, para coisa de conversa nem é ele. Já quebrou outro mandamento, que o mandamento tem a ver com os diáconos. E nós vemos aqui que não é ele que tem que decidir ou não. Ele recebe a parte dele e acabou. Não, é o pastor. Nós vamos ver com o tempo os estatutos dos juízos. E o que o irmão Branham mostrou? Quem cuida dessas coisas? Não, porque não é para dar por mão que ele está passando isso. Que é um pastor para dizer quem pode ou não pode. É para os diáconos avaliar, eles que sabem que estão a vida perto. E tem diácono corrupto, né? Que vai o que o pastor diz. E ainda diz pro irmão, fica em casa, não faz isso, volta para tua terra. Porque aqui a gente não, em outras palavras, aqui a gente não quer ajudar, a gente não quer pobre. Por isso é amaldiçoado e Deus vai amaldiçoar tudo. Se não nascer de novo, não se converter, não se arrepender e não se retratar com o irmão. Porque era para ajudar o quê? Estrangeiro dentro das portas, os viúvas dentro das portas, os órfãos dentro das portas e os levitas dentro da casa. É para isso que está dizendo aqui, ó. Não sou eu que estou inventando, não estou dizendo nada. Está escrito aqui, ó. Não, mas o pastor decidiu tal. Mas desde quando o pastor decide é para decidir? Deus diz para o sacerdote decidir? Não. O irmão Branham disse que é para o pastor decidir? Não. Nós vamos passar por juízo, os juízes, né? Já vou adiantar os anciãos. Vamos guardando essa palavra, ancião, que tiraram hoje. Que só fazem número dentro da igreja hoje. Só para dizer que tem os anciãos, anciãs. Só para fazer número. Vamos ler lá. Deu para entender, não é? Qual era a finalidade ali do dízimo. Marcos 12, versículo 28 ao 33. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhes: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Perguntou para Jesus, né? Aquilo que a gente já falou. Aquilo que a gente já falou. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. A gente já viu que é mandamento lá, Deuteronômio 6, versículo 5. E o segundo semelhante a este é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus está dizendo, é mandamento porque está em Levíticos. Não há outro maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que é um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a tua alma. Veja, mandamento. E de todas as tuas forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. Veja, irmão, no versículo 33 aqui, ó, que ele tá, olha o que o escriba está dizendo, é maior do que o holocausto e sacrifício. Ou seja, que cumprir os mandamentos é maior do que os estatutos. Porque nós vamos ver por que foi criado os estatutos. Veja que ele está apontando sempre os mandamentos. E Jesus disse, e Jesus vendo que havia respondido sabiamente, olha, Jesus já respondeu sabiamente, disse, não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Por que Jesus elogiou e disse, tu não está longe do reino de Deus, tu está entendendo a essência, tu está entendendo quem eu sou, tu está entendendo quem é teu pai, tu está entendendo quem é Deus. Mas o que os grupos religiosos da época estavam fazendo? Estavam entendendo que os rituais mosaicos, nós vamos falar, os outros 4 eram mais importantes que isso aqui, ó. E esse aqui é mais importante do que isso aqui. Os mandamentos são mais importantes que os outros 4. Tem importância? Tem. Valeu, valeu. Mas eles... Vamos adiante. Vamos. Os mandamentos é imutável. E ele compreendeu isso. Que amar a Deus e obedecer aos mandamentos é muito maior que sacrifícios, holocaustos que estão nos estatutos. E quando tu entender o que é dízimo é mandamento, que casamento sacerdotal é mandamento, que nós estamos falando aqui, mulher não cortar o cabelo é mandamento, é muito maior do que fazer coisas dentro da igreja. Porque Deus quer que obedeça. Deus não quer que invente coisa. Obediência é maior do que sacrifício. E sacrifício está vinculado aos estatutos. E Deus quer que obedeça os mandamentos. Então, se tu souber para que é a finalidade do dízimo, tu não vai gostar do sistema. Agora, para quem gosta desse modelo, para quem gosta dessa forma, desse formato que eu estou apresentando, seja feliz, irmão. E tu nunca vai ver o poder de Deus. Porque nós estamos lendo ali para que era a finalidade. E dízimo nós já vimos que é mandamento, e a finalidade é em mandamento, então não muda. A finalidade e o objetivo tem que ser o mesmo. Ah, mas não pode ser usado para isso, para aquilo, porque é do pastor. Daí, se ninguém dá oferta na igreja, e tem dízimo gordo de 200 mil na igreja, volta a dizer de novo. Aí o pastor, não, eu não posso fazer nada, a igreja, que uns têm cara de pau, que a gente vê, a gente acompanha, mostra pra gente vídeo, a gente não procura, mas mostra, que uns dizem, não, irmão, se a igreja não consegue se sustentar, que diz o irmão Branham, então não podemos ter tabernáculo, não podemos ter lugar. Não é esse sentido, ignorante. A igreja tem que dar de oferta, aí tem até 200 mil de dízimo lá, 200.
E ninguém dá oferta. Aí o pastor diz, não, isso aqui é dízimo, eu não posso ajudar, não posso fazer nada, irmão. Porque o dízimo não é para isso. A gente está vendo que é. Que é para sustento dos levitas, que trabalham na casa de Deus, são os trabalhadores. Sustento. Não é luxo, sustento. É direito. E depois nós vamos ver, vamos falar em juízo. Perverter o direito dos levitas, perverter o direito das viúvas e dos órfãos, que Deus disse para sustentar. E dos estrangeiros. Direito. Que é o direito deles, mas é um dever. Em outras palavras, é o direito de quem trabalha na casa de Deus e é um dever do pastor. Deu para entender assim? Direito é deles e o dever é de quem pratica. É um direito de quem recebe e é o dever de quem tem que praticar. É a Bíblia pura. Aí tu acha que vai passar? Passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É mandamento? Não vai passar. Continua exercendo essa função. Continua com o mesmo esquema. Continua com o formato. Depois não reclama. E tu, irmão, que gosta desse modelo, desse formato, tô dizendo para ti, aqui não é teu lugar. Tu não vai gostar disso. O sistema não gosta, o sistema é contra isso. Vamos lá. Então, irmão, se tu não gosta, tu não aprova, tu aprova o sistema, tu gosta do sistema, tu vai continuar vendo, entrando 100 mil, 200 mil, 300 mil na igreja, o patrimônio do teu pastor só aumentando, e tu vai ter que fazer carnê quando tu quiser comprar um instrumento musical dentro da igreja. Fazer um carnê para fazer rebocar a parede, porque ele tem que ficar, ele diz que é tudo para ele, aí tu vai ver o irmão lá com uma família grande, um pai de família com 4 filhos, vivendo de um salário mínimo e não pode ser ajudado. Porque o dízimo não é para isso, tu tá vindo na igreja, tá sobrevivendo, tá respirando, tá bom, na visão dele. Por quê? Porque o sistema é assim. E tu gosta do sistema, vai, seja feliz. Vai continuar pagando carnê. Por quê? Porque na visão dele o dízimo não é para isso. Não é para manter a casa, não é para manter, é para manter ele e a sua prole. Ah, Tiago, tu não pode falar de carnê e tudo mais. Ué, mas por que eles botam as coisas a público? Não transmite a público, a gente não fala. Por que transmite na internet? Por que lá no sul transmite? Por que no norte transmite? Não transmite. É só eles não botar público, a gente não fala, a gente não critica. Quer ser público, quer trabalhar no serviço público, mas não quer ter a vida pública exposta. Eu sempre falo para os meus irmãos, se vira quem trabalha no serviço público. Ah, tu quer saber do meu salário, tu quer saber dos meus benefícios? É claro, sou eu que pago. Se tu não quer que a tua vida seja pública, sai do serviço público e vai para o setor privado. Se o pastor, se os ministros não querem que fale e critique, para de transmitir. É simples assim. Mas quando eles transmitir, botar essas coisas vergonhosas, nós vamos criticar e falar, porque tá errado. Tá entendendo? É simples assim. Nós vivemos no país da hipocrisia, irmão. Tu não pode falar mal, mas tu pode fazer o mal. Tu não pode falar, eu sou contra palavrão, tá? Mas vamos pensar um mundano, ele tem razão. Eu não posso falar palavrão, mas pode mostrar o palavrão. Eu não posso dizer que tá roubando, mas eu posso aceitar que ele tá roubando. Eu não posso falar que o pastor é adúltero, mas ele pode adulterar. Eu não posso chamar o pastor de ladrão, mas ele pode roubar. Eu não posso falar que os filhos, os diáconos de tudo mais estão fazendo coisa errada, mas eles podem fazer coisa errada. Que hipocrisia é? Os mandamentos estão aqui para isso. Passarás os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Ponto. Vamos continuar aqui. Nós vimos ali para que servia, não é? Sustentar os órfãos e viúvas. Tiago 1, 19 ao 27. Veja que também está na Bíblia. Tiago, sustentar os órfãos e as viúvas. Eu vou ler a partir do versículo 22, tá bom? Você pode ler lá, Tiago, né? Capítulo 2 lá. Para você ver que eu não estou tirando da minha cabeça, eu estou mostrando aqui. Vamos acompanhar aqui. O tempo está passando rápido demais, eu queria que fosse curto. Vocês me desculpem, mas eu estou tentando ao máximo ficar numa hora e não consigo, irmãos. Opa. Tiago 2, capítulo 22. Condena-se a fazer acepção de pessoas. Olha aí. Não, pera, deixa eu voltar aqui que eu acho que não é Tiago, não. Eu que fiz errado aqui. Ah, exatamente. Ah, irmão, isso aqui é tão... Ó. Você pode ler em casa aí também, ou pode ler junto comigo aqui. Ó. Tiago 1, 19 ao 27. Mas eu vou ler a partir do 22, tá? Fala assim, ó. Sobre a prática da palavra de Deus. Tá lá em negrito lá. Sobre a prática da palavra de Deus. E a partir do versículo 22 diz assim, ó.
Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Cumpridores, então é para cumprir? É para cumprir. E não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, tu não cumpre a palavra, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, é religioso, não, mas a religiosidade é um mandamento, tem que cumprir. E não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardai-vos da corrupção do mundo. Visitar os órfãos e as viúvas e as suas tribulações. Tiago está indo fora dos cuidados lá que nós olhamos, Levíticos 27. Ajudar os necessitados, órfão e viúva. Ele está dizendo, não pervertam. É um mandamento. Ele não tá, valeu lá, vale hoje também. Sustentar os órfãos e as viúvas. Mas com quem que eu sustento, Tiago, os órfãos e as viúvas? Com os dízimos, meu filho. Oferta já é um bônus que a pessoa está fazendo. Bota isso na tua cabeça. Para que era destinado o dízimo? Sustentar os levitas, sustentar os estrangeiros, sustentar os órfãos, sustentar as viúvas. Aí tem requisito. Por isso que eu posso falar, não exclua a viúva, tem os requisitos para saber se realmente é viúva, se ela tem condição ou não. Os órfãos têm condição, mas é um dever da igreja e é um direito deles. Ai daquele que perverte o direito do justo. Ai daquele que perverte o direito dos levitas, do órfão, do estrangeiro e da viúva. Ai daquele. Mas eu não sabia. Sabe sim, mas interpreta a lei errada. É mandamento. Ponto final. Mas porque o pastor acha? Não é para o pastor saber. Como diz o irmão, isso é com os diáconos, isso é com os anciãos. Está lá na hora da igreja. Pastor, não se envolva nisso. Mas eu acho que ele não é. Não se envolva nisso. Deixa que eles tenham o Espírito Santo também e sabem fazer as coisas justas. Não, mas o sistema vai gostar do que eu estou falando aqui? Não. Se tu não gosta, irmão, vai em frente, segue o trilho. Isso aqui é para quem quer ir embora, quem quer arrebatamento. É o que está escrito. Mandamento não muda. Dízimo é mandamento. Como usar o dízimo é mandamento. Não muda o tempo. Nós estamos vendo aqui Tiago dizendo, a religião é essa. Mas isso é religiosidade. Não, isso é mandamento da religião. Tu pratica isso porque é um mandamento. Tu pode não ter no coração, mas tu tem que fazer. Vamos continuar lendo aqui. Agora vamos pegar pesado. Malaquias 22, versículo 1 ao 4. Tá bom? Vou pegar só o Malaquias 2, tá? Leia lá, irmão. O que diz lá sobre o sacerdote? Malaquias 2, capítulo 2. Olha o que está dizendo aqui. Para vocês, é mandamento ou não é? Mandamento. E agora, ó sacerdotes. Vocês estão vendo, irmão? Malaquias 2, ó sacerdotes. Eu botei bem grande aqui, ó, para ninguém poder dizer que não está escrito. Leia na sua Bíblia. Este mandamento vos toca a vós. Ó sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se o não ouvirdes e o não propuserdes em vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento. Vocês vão saber quando vocês estiverem amaldiçoado que eu enviei o mandamento e vocês não cumpriram. Para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz. Eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou por causa do meu nome.
A lei da verdade estava na sua boca e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Lá antigamente, no começo. Andou comigo em paz e em retidão e apartou a multidão da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei. De quem o povo vai buscar a lei? Da boca do sacerdote. Por isso o sacerdote tem que ter a boca santa também, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Olha só, qual lei, Tiago? Os mandamentos. O estatuto então nem se fala. Corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Não é o que a gente está vendo? Indignos, desprezíveis. Visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. De novo, falando de acepção de pessoas. Tu viu ali no começo? Este mandamento é para vocês, sacerdote, não fazer acepção de pessoas. Vocês quebraram os meus mandamentos. Primeiro mandamento que a gente viu aqui quebrado. Fazer acepção de pessoas. Continua lendo em Malaquias, irmão. O que mais que Deus fala aqui? Fizeste o povo tropeçar na lei. E ainda estão ensinando a fazer acepção de pessoas. Volto a dizer, acepção de pessoas é um mandamento. Tu vê que aqui está falando, tu vê que lá no passado ele falou, tu vê que no milênio ele fala, tu vê que dentro do Novo Testamento fala, na graça também. Então é mandamento. E esse mandamento, tu vê bem claro, irmão, Deus está dizendo para o sacerdote, estes mandamentos é para vocês. Bota na tua cabeça, entra no teu coração. Ah, mas isso aqui é a lei araônica. É mandamento, não tem nada a ver com a lei araônica. A mandamento é antes da lei araônica. E vale para a eternidade. Porque é o caráter de Deus. Que mais que eles quebraram, Tiago? Que mais que esses... Pode continuar lendo ali, irmão. Malaquias 3, Malaquias 1, Malaquias 4. Tudo para o sacerdote. Este mandamento é para vocês. Que mais, Tiago, que eles quebraram a lei de fazer acepção de pessoas e corromper as pessoas na má interpretação da lei? Qual parte da lei? Dos mandamentos. Aqui nós estamos falando dos mandamentos, hoje, tá? Que mais, Tiago? Casamentos estranhos e divórcio. Não está dizendo lá? Deus abomina o divórcio. Ah, aquilo é para o povo. Aquilo é para o sacerdote. Casando com mulheres estranhas. Casando com mulheres não são virgem. Mandamento. Casamentos estranhos, divórcio, o que mais que eles quebraram ali? Roubando nos dízimos, quando diz vós me roubaste. Vocês, pastores, sacerdotes, vocês é que estão me roubando. Embora diga ali toda a nação. Mas este mandamento é para vocês. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. E vocês estão ensinando o povo a ser ladrão, ensinando a roubar nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ah, tá roubando as ofertas. Não, é nos dízimos e nas ofertas alçadas. Esse mandamento é para vocês. O que mais? Não levando os dízimos para a casa do tesouro. Lá, lembra? Trazei vossos dízimos para a casa do tesouro. Não é para levar para a casa do levita. Não é para fazer ter laranja. Não é para ter receptor de dízimo, que nem a gente teve na nossa igreja. Tem um monte de lugar que a gente fica sabendo. E vários irmãos deram testemunho. Que os pastores mandam os irmãos têm dízimo gordo. Não levar para a conta da igreja. Não levar para a casa do tesouro. Ficar segurando para ele, depois passar para outra conta. Para depois passar para ele. Para não passar pelo caixa da igreja. São ladrão. Estão infringindo crime federal de sonegação de imposto para não pagar imposto de renda. A maioria dos pastores de grande tabernáculo faz isso. Não foi um irmão, não foi 2 irmãos, não foi 3 irmãos, foi 5 irmãos ou 6 que me disseram isso. Eu fiz isso. Cúmplice. E Deus não tem o culpado por inocente. Se tu sabe que isso é errado, tu vai pagar igual, não. Se conserta, se arrepende, pede perdão para Deus. E aí os pastores estão pedindo perdão? Não falando coisa que não sabe. Então vamos dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 testemunhas que falaram isso. Quantos irmãos falaram e quantos pastores fazem isso? O dízimo que entra, eles não entram no caixa da igreja, entra paralelamente. Desvio, laranja, fazem tanta coisa aí, lavagem de dinheiro, para depois entrar na igreja, a igreja não fica sabendo. Quando eles der explicação, se é que dão, diz lá, entrou 100 mil no ano, entrou 300, 400, 500 mil, que entrou por fora. É isso que eles estavam fazendo ali naquele tempo. Deus diz, esse mandamento é para você, tragam para a casa do tesouro. Tragam para ser computado, ser registrado. Mandamento? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Ah, o Tiago está batendo e não estou falando de pastor. Ah, o Tiago é odiador de pastor. Não, sou odiador do sistema da qual muitos irmãos tu faz parte.
Entenda isso, esse sistema que foi trazido por Goiânia. Não é pela palavra, não é pela mensagem. Volto a dizer, tu acha que o sindicato vai gostar? Tu acha que o Sinédrio vai gostar? Tu acha que o Congresso vai gostar? De longe, nunca. Porque vai tirar o poder deles. Tu entende agora por que eles crucificaram Jesus? Porque Jesus veio dizendo para eles dar valor para a lei, para o caráter de Deus. Tu entende por que crucificaram Estevão? Por que Paulo e apóstolo depois dizendo que foi abolida a lei? Não, qual parte da lei? Os mandamentos nunca foi abolido. Já estou adiantando o assunto, tá? Mas vamos continuar aqui, senão eu fujo, Dan. E eu vou terminar aqui, irmãos, com isso aqui, ó. Tudo que nós falamos, eu vou ler aqui, tá? A lei do Senhor é bem patente. Deuteronômio 30, versículo 11 a 20. Eu vou acabar com isso aqui, porque isso aqui é o final do que eu trouxe para vocês hoje. A lei do Senhor é bem patente. A lei do Senhor é bem patente. Eu tentei ser o mais patente possível. Tu sabe o que é patente? Tem alguns significados, né? Mas o que nós estamos querendo dizer? O que é patente? Patente é aquilo que não deixa dúvida, aquilo que é claro, aquilo que é evidente, aquilo que é cristalino, que nem água da pedra. É cristalino, é branco, não tem como interpretar, é cumpra, não cumpra, faz, não faz. A lei do Senhor é cristalina, a lei do Senhor é clara, a lei do Senhor é objetiva, é intransitiva, é imutável, é fácil de compreensão. É isso que está dizendo o Deuteronômio 30. Vamos ler todo mundo junto aqui, eu gostaria que vocês acompanhassem para nós irmos para o final. Deuteronômio 30, 11 ao 20. Pode ler lá, a lei do Senhor é bem patente. Olha o que Moisés deu para o povo. Porque versículo 11 em diante, até o 20. Porque este mandamento, do que a gente está falando? Mandamento, que hoje te ordeno, era o final, Moisés estava ali, terminou de falar isso aqui, Moisés subiu ao monte e morreu, irmãos. E Josué entrou. Olha o que ele fala. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Veja, irmãos, se os pastores têm dúvida do que a gente falou hoje aqui e que tu está compreendendo, veja que Deus está dizendo, este mandamento não está longe de ti. Nem tão pouco longe, nem está encoberto, não tem interpretação para mandamento, não tem difícil interpretação. Não estás nos céus, né, muito longe, para dizeres, quem subirá para nós aos céus, que nos traga a nós e faça ouvir para que façamos? Quem pode ir até o céu e trazer os mandamentos? Vê que Deus está dizendo, ele está bem perto. Nem tão pouco está além do mar para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir para o que façamos? Vê que Deus está dizendo, não tem desculpa, Ele está perto de vocês, estou deixando claro, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres o que? Os mandamentos. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus. Olha de novo o mandamento, amar o Senhor, ame. O que Jesus falou? Aquele que me ama me obedece. Este é o maior dos mandamentos. Obedecer a Deus é amar a Deus. Porque quanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos. Nós vamos falar de estatutos e juízos. Os seus estatutos e os seus juízos para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido aos mandamentos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, né, idolatria, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Olha só, vai perecer. Não prolongará os teus dias na terra que vais, passando o Jordão para que entrando nela a possuais. O nosso caso literal é o arrebatamento, né? Não vai, irmão, não vai. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho... Olha o que Deus colocou, céu e terra como testemunho do que nós estamos falando, que foi ensinado. E a morte e a bênção e a maldição escolhe, pois a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fique na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então, irmãos, aqui realmente terminamos. Vocês viram o que Deus dizendo.
guarda estes mandamentos, estatutos e juízos para ser arrebatado. Tu vê que não tem nada de complicação, irmão. O arrebatamento é simples, guarda os mandamentos, juízo, estatuto. Nós vamos falar sobre juízo, estatuto e tudo mais, mas mandamento não muda, guarda os mandamentos. Nós falamos um pouco aqui dos mandamentos, os 10 mandamentos, alguns mandamentos a mais. Mulher não cortar o cabelo, dízimo, como ser usado o dízimo. O que mais? Não fazer acepção de pessoas. Alguns outros mandamentos. Santidade. Irrevogável. Imutável. Não muda o caráter de Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Não muda o caráter de Deus. Deixa eu ver que eu me perdi um pouco aqui. Então, irmãos, não muda o caráter de Deus. É isso que eu queria trazer para vocês, irmãos. Meio perdidinho aqui, mas tudo bem. É o que eu queria trazer para vocês, irmãos. É o que eu queria deixar com vocês hoje. Um pouco disso. Hoje nós começamos com essa parte, da primeira parte da lei. Hoje nós falamos sobre isso aqui. Mandamentos, estatutos, preceitos, testemunho e juízo. Hoje nós começamos com os mandamentos. Vocês viram? Deu para entender um pouco o que é os mandamentos dentro da lei de Deus. A lei de Deus tinha essas 5 categorias. Uma parte deles é os mandamentos. Amém? Então, irmãos, vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Eu não queria segurar por muito tempo. Não achei que fosse demorar. Eu parti em várias partes, não sei quantas partes vão. Mas eu acho que deu para aprender bastante. Cumpre, como Deus disse, e viva, ou não cumpra, e não entrarás na terra. O que é? Não será arrebatado. Ponto. Final. Nós lemos ali Deuteronômio. A lei é patente, é clara, é fácil, é cristalina. Amém? Vamos fazer a oração final? Querido Deus e Pai, Senhor Jesus eterno, maravilhoso, obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus. Te damos graças por tudo, Pai. Aquilo que eu não consegui passar, coloque no coração das pessoas, faça entender, Pai. Ajuda elas a entender. Eu te peço, meu Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, para honra e glória do teu santo nome. Tira a dúvida e a incredulidade. Nos dá o temor da tua palavra, Senhor. Eu te peço, nos faça entender os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus juízos, Senhor. Eu te peço, Deus, no nome bendito e precioso de Jesus Cristo, que o Senhor guarde os nossos irmãos, Pai. Ajuda eles a compreender, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Vão em paz. Vão com Deus. Tenham uma ótima semana. Que Deus vos abençoe. Amém. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em seguir, descanso em paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Jesus, sigo sem medo
guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me encontrastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre,